Os queridos podem se assentar. Como os irmãos sabem, nós temos por hábito fazer exposições sequenciadas no Antigo e no Novo Testamento. E hoje nós estamos voltando para uma nova série de exposições no Antigo Testamento. Hoje daremos início a pregações expositivas sequenciadas no livro do profeta Ageu. E eu peço que, por gentileza, você abra lá. Talvez a sua primeira pergunta seja: onde danado fica Ageu, né? Então, vai lá para Mateus, pode voltar, Malaquias, volte mais um pouco, Zacarias, depois Ageu. O antepenúltimo livro do Antigo Testamento, livro do profeta Ageu. Deixe-me explicar, enquanto você procura aí o texto, deixe-me explicar o que é que nós faremos nessa manhã. Hoje eu farei uma exposição introdutória ao livro de Ageu. O nosso objetivo aqui nessa manhã será entender, primeiro, o contexto histórico em que ele foi escrito, o conteúdo desse livro, a sua estrutura, a teologia presente nesse livro, o papel desse livro dentro do todo da Bíblia, e também nós vamos buscar entender como que nós que estamos em Cristo nos relacionamos com esse livro do profeta Ageu. Via de regra, nós temos um método de caminhar versículo a versículo. Sim, nós teremos hoje um sermão expositivo, mas um pouco diferente do que é habitual. Geralmente eu vou versículo a versículo, mas a minha ideia, então, é fazer um sermão expositivo pegando o todo do livro. Então, eu irei pegar textos para poder alinhar as ideias. Então, para que você não fique assustado, pense que eu estou inventando alguma coisa nova, eu não estou fazendo nada de novo, tá? Eu só estou reproduzindo aquilo que eu já vi vários expoentes da pregação expositiva fazendo, como, por exemplo, John Stott, teólogo britânico. Ele tem uma exposição muito famosa, que é no livro de Atos, só que ele prega o livro de Atos todinho, em uma pregação. Meu desafio é bem menor do que o dele, né? O livro de Ageu é muito menor, mas John Stott já fez isso, o Augustus tem esse hábito, o reverendo Hernandes, também brasileiros famosos como Felipe Fontes, também tem por hábito fazer essa exposição da teologia do livro. É uma exposição que eu preciso que vocês caminhem comigo, é muita informação e vai ser fundamental para a compreensão das exposições posteriores. Quem está perdendo essa exposição já estará perdendo muito nas próximas que vêm pela frente, tá? Então, Ageu, capítulo 1, versículo 1, eu só vou ler a primeira parte do livro, do versículo, melhor dizendo. O texto começa dizendo: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos instrua na palavra dele. Bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela manhã do dia do Senhor, onde lembramos a tua ressurreição dentre os mortos, a tua vitória e a nossa vitória. E obrigado, Pai, porque por meio da tua palavra o Senhor tem conduzido o teu povo. Pedimos que nesse momento de exposição o Senhor traga todo o nosso pensamento, atenção e dedicação à compreensão da palavra do Senhor. Nos faz ver a glória do Senhor Jesus Cristo, nos faz entender como que esse texto, escrito há tanto tempo, comunica o teu evangelho às nossas vidas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, para cumprirmos o nosso objetivo de hoje e assim entendermos esse livro, a sua mensagem, nós iremos buscar responder 4 perguntas. Então, a estrutura da nossa exposição nessa manhã será fundamentada em respondermos 4 perguntas. Eu vou apresentar as 4 perguntas agora e depois, no caminhar da nossa exposição, irei voltar para essas perguntas. A primeira pergunta que buscarei responder é: quem foi o profeta Ageu? Em segundo lugar, qual o contexto histórico em que Ageu exerceu seu ministério profético? Terceiro, qual é a estrutura desse livro? E quarto e último lugar, como que a profecia de Ageu aponta para a pessoa e obra de Cristo? Por fim, nós iremos ver algumas aplicações que podemos ter com base naquilo que foi exposto a respeito desse livro. Posto isso, vejamos então a primeira parte da nossa exposição. Quem foi o profeta Ageu? Bem, o nome Ageu deriva de uma palavra hebraica que quer dizer festa ou festivo. Fato que aponta para a possibilidade desse profeta ter nascido em algum dia de uma das 3 grandes festas de Israel: Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. O seu nome também pode ser traduzido como minha festa.
Diferentemente dos livros de outros profetas, em que há uma pequena apresentação deles, por exemplo, se você abrir comigo, se você passar algumas páginas e for lá no capítulo 1, versículo 1 do profeta Zacarias, pode me acompanhar. Pode passar algumas páginas, talvez 2 ou 3 páginas. Veja como é a apresentação do livro do profeta Zacarias. Esse é só um exemplo que eu estou dando, tá? O texto diz o seguinte: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Perceba como aqui no livro do profeta Zacarias há uma apresentação da linha genealógica desse homem, do profeta Zacarias. Mas aqui, no livro do profeta Ageu, nós não temos nenhuma informação a respeito desse homem, a não ser que ele era um profeta. Esse homem é um profeta. Então, é bom entendermos, já nessa parte introdutória, quem eram os profetas. Os profetas eram homens de Deus, levantados pelo Senhor para admoestar ou consolar o povo de Deus em circunstâncias críticas. Então, isso é bem diferente do que geralmente se acredita a respeito do que é o papel dos profetas, de prever o futuro. Porque às vezes quando a gente fala de profeta, a gente pensa no contexto de hoje, né? Em que as pessoas, o profeta é como se fosse um fofoqueiro, né? Já percebeu? Ele sabe da vida dos outros, e ele sai denunciando a vida dos outros, e ele fica dizendo coisas do futuro. Mas não é isso um profeta aqui no contexto bíblico. O profeta falava essencialmente para o povo dos seus dias sobre eventos que estavam acontecendo no meio deles. Então o profeta era alguém levantado por Deus para denunciar o pecado dos seus dias e chamar o povo ao arrependimento. Então os profetas eram homens levantados pelo Senhor, geralmente em uma situação de crise do povo de Deus, em que eles eram orientadores ou pessoas que orientavam a respeito da vontade de Deus. O ofício de um profeta não era um ofício regular. Ele não passava de pai para filho. Veja, havia 3 grandes ofícios em Israel. O ofício de rei, que era de pai para filho, e existia também o ofício de sacerdote, que você tinha que ser da mesma família. Então, o que seria um filho de um sacerdote? Um sacerdote. O que seria um príncipe? Um futuro rei. Mas, no caso do profeta, não era assim. Então, nós temos 2 ofícios regulares, de rei e sacerdote. E quando esses ofícios entravam em crise, o Senhor levantava geralmente esse terceiro personagem no meio do povo de Deus, que era o profeta, para poder falar ao seu povo. Então, via de regra, o profeta aparecia quando o papel de rei e o papel de sacerdote estavam em declínio ou em crise. Nós veremos, um pouco mais à frente na nossa exposição, que nos dias do profeta Ageu, não tinha rei em Israel. Aqui, possivelmente, certamente esse livro é um livro que foi produzido depois do cativeiro babilônico, e havia o desejo constante do povo de Deus que houvesse a restauração da monarquia davídica. Vocês se lembram a pergunta que os apóstolos fazem para o Senhor Jesus Cristo? Será esse o tempo em que irá restaurar o reino de Israel? Não é isso? Então, desde o retorno do cativeiro babilônico até os dias de Cristo, o grande desejo que os judeus tinham era da restauração do ministério ou do ofício monárquico, do rei que existia. E aqui naquela época não tinha rei. Tinha sacerdote, que nós vamos ver que era um ofício que estava em crise, e surge então a figura do profeta para falar. Nós já vimos aqui, já podemos ver já desde o início da nossa exposição, que o Senhor é misericordioso quando ele levanta profetas para falar ao seu povo. Então, todas as vezes que vemos um profeta, seja Jeremias, seja Zacarias, Ezequiel, ou qualquer outro profeta aparecendo no meio do povo de Deus, é uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. Não é apenas um homem qualquer surgindo no meio do povo. É Deus sendo gracioso com o seu povo, que está em crise espiritual, em crise no serviço a ele, e Deus, como um presente, manda um profeta. Então, um profeta é um presente de Deus, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo de volta para os seus caminhos. Bem, chegamos então na segunda parte da nossa exposição. E qual é então um contexto histórico em que esse homem exerceu o seu ministério profético? Certamente, Ageu fez parte de um grupo de pessoas que saíram do cativeiro babilônico e voltaram para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro.
Nós devemos nos lembrar que por causa da idolatria do povo de Israel, do povo do Reino do Sul, o Senhor os disciplinou severamente, mandando os babilônicos contra eles. Primeiro o Senhor manda contra o povo do Reino do Norte, os assírios, para destruir as 10 tribos que viviam no Reino do Norte. E 100 e poucos anos depois, ele manda os babilônicos contra o Reino do Sul, contra Judá. E aqui, então, é o contexto de restauração, em que o povo de Deus do Reino do Sul está de volta para Jerusalém. Nós vemos que depois de cercos à cidade de Jerusalém, os babilônicos entraram lá, saquearam a cidade, destruíram ela por completo e, de maneira muito específica, eles destruíram o templo. Eles levaram a Arca da Aliança, eles derreteram todo o ouro que tinha no templo, e o povo de Deus ficou sem aquela marca principal da sua vida religiosa. Eles acreditavam que enquanto o templo estivesse de pé, Deus estava com eles. Eles esqueceram que o importante não era o templo. Eles esqueceram que o importante era o Deus que habitava no templo. Queridos, aqui nós vemos como que o povo de Deus, por vezes, vive esse misticismo. Já perceberam isso? Vocês se lembram? Nos dias do profeta Eli, quando a Arca da Aliança é roubada, e o povo fica completamente desesperado. Vocês se lembram disso? O profeta Eli morre, os seus filhos morrem, é dito que a glória de Israel foi embora. A glória de Israel não estava naquela arca. Aquela arca representava o Deus que habitava no meio do povo de Deus. E então, queridos, anos depois, mais uma vez, um povo estranho toma a arca do Senhor. Mas diferente da primeira vez, nunca mais essa arca volta para o meio do povo de Deus. E hoje nós não fazemos a mínima ideia aonde está essa arca, que possivelmente foi derretida e o ouro está espalhado aí pelo mundo. Então o povo, certo de que o Senhor haveria de ser gracioso com eles, enquanto o templo estivesse de pé e a arca estivesse ali, o Senhor mesmo manda os babilônicos para derrubar Jerusalém, para fazer aquele povo cativo como expressão da sua disciplina. E após mais de 70 anos em que o povo ficou na Babilônia, como cativo, como escravos, o Senhor graciosamente interveio, fazendo com que o povo recebesse a permissão de volta para Jerusalém e pudesse então reconstruir o templo. Foi para o povo desse contexto que o profeta Ageu exerceu seu ministério. Ageu foi o primeiro profeta que se levantou em Israel após o cativeiro babilônico. Com isso, uma análise cronológica, alguns estudiosos defendem que o ministério de Ageu se deu algo em torno de 520 a.C. E ele esteve ali, e no sexto mês o profeta Ageu, e no 8º mês o profeta Zacarias. Se você olhar Ageu capítulo 1, versículo 1, e Zacarias capítulo 1, versículo 1, vocês vão perceber que foi o mesmo período. A diferença de 2 meses entre o ministério desses dois profetas. Então, o profeta Ageu, junto com Zacarias e Malaquias, são chamados de profetas do exílio, ou pós-exílico. Porém, Malaquias, diferente de Ageu e Zacarias, exerce o seu ministério 100 anos depois do ministério de Ageu e de Zacarias. Por esse motivo, então, que esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os últimos livros do Antigo Testamento. Quando nós vamos lá no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 6, versículo 14, também vemos que Ageu e Zacarias exerceram seus ministérios proféticos simultaneamente. Então não foi que apareceu um e depois o outro. Deus levantou esses 2 homens para falar o seu povo. Vemos ainda, por meio desses textos, que eles foram contemporâneos de 2 outros homens importantes na história do povo de Deus. Eles foram contemporâneos de Esdras e possivelmente também de Neemias. Então imagine o Dream Team montado por Deus nesse retorno do cativeiro babilônico. Era um momento de restauração. Deus levanta inicialmente o profeta Ageu, como aquele que seria o primeiro a falar ao seu povo. Depois levanta Zacarias e junto com esses 2, levanta também Esdras e Neemias. Todos para orientar o povo nesse processo de retorno e de adoração ali em Jerusalém. É importante elaborarmos ainda mais no contexto histórico em que Ageu profetizava. O Império Babilônico, que havia exilado Israel,
foi subjugado por um reino posterior, que foi o Império Medo-Persa. Então, para que vocês entendam o contexto histórico, o Reino do Norte é levado cativo pelos assírios, os assírios são derrubados pelos babilônicos, e os babilônicos derrubam o reino de Israel do sul, e depois os babilônicos são subjugados pelo Medo-Persas. E é nesse contexto em que o rei da Pérsia, Ciro, ao assumir o governo, ordenou que os judeus voltassem para Jerusalém a fim de reconstruírem o templo do Senhor. É o que nós vemos lá em Esdras, capítulo 1, versículos 3 e 4. E ao dar esse decreto, ele devolveu os utensílios da casa do Senhor que haviam sido roubados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. É o que vemos no capítulo 1, versículos 7 a 11 de Esdras. E Zorobabel, um judeu, foi o responsável por conduzir o povo de Jerusalém até de volta para lá a cidade de Jerusalém. É o que vemos em Esdras, capítulo 2, versículo 2. Então, imaginem a cena. O povo liberado novamente por Ciro para voltar para Israel. Eles chegam ali liderados por Zorobabel e eles chegam em Jerusalém com grande alegria. Talvez alguns daqueles homens que voltaram do cativeiro babilônico saíram como criança de Israel quando os babilônicos tomaram a cidade de Jerusalém. Outros ouviram dos seus pais a respeito das maravilhas do reino de Israel, de Jerusalém, da cidade do rei, que Deus tinha uma aliança com eles. E então eles voltam com grande alegria para aquela cidade, e eles logo reconstruíram o altar do sacrifício ali em Jerusalém. É o que vemos no capítulo 3, versículos 1 a 7 de Esdras, e também eles reconstruíram a base do novo templo. Vocês se lembram que até o ano passado, nós tínhamos a base desse templo que a gente vai construir. Então, qual foi a primeira coisa que o povo fez? Estabeleceu o altar e os pilares para a reconstrução do novo templo. Ao fazerem isso, eles já estabeleceram o rito cultico de sacrifício. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, se você chegar em casa, eu quero passar essa lição, chega em casa, leia Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. E vocês vão ver todo esse pano de fundo que eu estou trazendo aqui. Para entendermos o livro do profeta Ageu, precisamos entender exatamente Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6. Mas depois que essa obra havia sido iniciada, Artaxerxes, que reinou após Ciro como o rei dos persas, ele, após ouvir falsas denúncias contra os judeus por parte dos samaritanos, que era um povo misturado do reino do norte, ele proibiu a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo em Jerusalém. Então nós temos uma obra embargada. E aqui nós já entendemos duas coisas. Primeiro, o rei Ciro, ele permite a volta para Jerusalém e financia a reconstrução do templo. E o rei que vem depois deles, Artaxerxes, ele proíbe essa reconstrução, tá? A obra é embargada. Por que que ele faz isso? Porque os samaritanos, que era um povo mestiço, que era vinculado ao povo do Reino do Norte, falou que o povo de Jerusalém estava armando uma revolta contra o rei da Pérsia. Vocês entenderam então por que lá no Novo Testamento samaritanos e judeus não se dão? Então nós precisamos ter todo esse pano de fundo. Os samaritanos e os judeus não se davam porque os samaritanos armaram a arapuca contra os judeus nesse período de Ciro, de Artaxerxes, rei da Pérsia. E então, com a decisão do rei, os judeus desanimaram e esqueceram da reconstrução da casa de Deus e focaram em reconstruir a sua própria casa. Nisso, a reconstrução do templo parou por 15 anos. É o que vemos lá em Esdras 5, 1 a 5. Mas depois desses 15 anos, Jerusalém ainda era uma cidade com poucos recursos financeiros e ainda por cima sofria com uma vigorosa estiagem. E nós veremos depois o motivo dessa estiagem. Porém, um terceiro rei, Dario, rei da Pérsia, suspendeu a lei que o seu antecessor Artaxerxes fez proibindo a reconstrução do templo. É o que vemos lá em Esdras 4, os versículos 7 a 24, e no capítulo 5, os versículo 6. Então, não se perca aqui na sucessão de imperadores persas, tá? Primeiro, Ciro, que permite que o povo volte. Depois, Artaxerxes, que embarga a obra. E depois, Dario, que permite novamente a reconstrução do templo. É o que nós vemos lá nos capítulos 1 a 6 do livro de Esdras. Meus queridos,
Essa pode parecer apenas uma informação aleatória de coisas históricas e que não comunica nada para nós, né? Ah, teve o rei bonzinho, o rei ruim. Não é isso? Às vezes a gente estuda história assim, como se aquilo não comunicasse nada para a gente. Mas só esses eventos já comunicam algo muito precioso para nós. O que nós vemos aqui é que a oscilação de governantes afeta claramente a vida de adoração do povo de Deus. Eu vou repetir. A alternância de governantes afeta diretamente a vida de adoração do povo de Deus. E como é importante nós falarmos a respeito disso. Porque muitas vezes nós queremos escolher um governante e nós estamos numa condição diferente desse povo. Se naquela época um imperador simplesmente assumia o poder, nós, pelo menos no Brasil, escolhemos aqueles que estarão à frente da nossa nação. Temos esse privilégio. E às vezes, queridos, nós, como povo de Deus, ficamos como que torcendo. É como se política fosse torcida de futebol. Eu torço por fulano, eu uso a camisa de fulano. Quando a grande questão, quando buscamos um líder político, é saber exatamente como que esse homem se relaciona com a vida de adoração do povo de Deus. Lembram-se que Romanos 13 fala que o líder político, ele é um servo de Deus para a produção do bem do povo de Deus. É por isso, queridos, que quando você vai votar em alguém, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a relação dessa pessoa com a vida de adoração do povo de Deus. Essa pessoa tem a intenção de subjugar os valores do povo de Deus, de calar a igreja e deixar a igreja isolada, de fazer com que a igreja tenha sobre si leis e mais leis que impedem o desenvolvimento da igreja. E, infelizmente, tem crente que só pensa no seu próprio benefício. Se tal político ganhar, eu vou ganhar alguma coisa. Quando não diz respeito a você, não diz respeito às vantagens que você tem, diz respeito à vida de adoração do povo de Deus. Não se engane. Cada político que sobe a rampa de Brasília afeta diretamente a vida do povo de Deus. E nós, como crentes, temos que estar atentos, porque ataxeches surgem ainda. Homens que mandam embargar a obra do Senhor, que mandam fechar as portas da igreja. E nós, como iremos nos relacionar com isso? Sabemos que a esperança do povo de Deus não está no presidente, não está no governador, mas está no Rei dos Reis. Mas aí nós iremos colocar pessoas que trabalham contra os Reis dos Reis. Não sejam inocentes, meus irmãos. Aqueles que assumem o poder político, eles só têm dois grandes interesses: ou fazer o trabalho de Deus prosperar, ou silenciar o povo de Deus. Acabar com esse conceito judaico ocidental de família. Fazer com que os crentes calem a sua boca e fiquem dentro da sua igreja caladinho. Lá eles falam o que quiserem. E se falar alguma coisa e botar na internet, processa eles. Nós não podemos ser tolos, ser inocentes. Política é coisa séria. E nós devemos saber que um político ou será bênção ou será maldição sobre o povo de Deus. Bem, é no contexto histórico aqui, em que Dario é o rei sobre os persas, em que o Senhor levanta o profeta Ageu. Eles podiam novamente reconstruir o templo de adoração ao Senhor, mas eles estavam desmotivados. 15 anos que eles pararam de reconstruir o templo. Dessa forma, a marca principal do ministério do profeta Ageu foi o de admoestar o povo do Senhor a reconstruir o templo e motivá-los a isso. Ageu mostrou para o povo que a adoração a Deus deveria ser o centro da vida deles. Então, queridos, veja como essa mensagem ela é muito importante para nós. Talvez você pense, a reconstrução do templo, tanto tempo antes, isso não me comunica nada. O que eu tenho a ver? Eu não sou judeu. Eu não moro em Jerusalém. Eu não preciso me preocupar com o templo. Mas veja, aqui, cerne no ministério do profeta Ageu, foi dizer que a adoração é o centro da vida do povo de Deus.
E como que essa mensagem é importante para nós? Queridos, seja bem sincero. Na sua vida, a adoração a Deus é aquilo que é prioridade? Veja, muitas vezes, no próprio dia do Senhor, Deus deu um dia para você. E na nossa sociedade do Brasil, geralmente nós temos um dia de folga, que geralmente é o domingo. Deus deu a você não apenas um dia, mas deu o privilégio de você morar em um país que, via de regra, libera as pessoas para estarem de folga no domingo. Com algumas exceções, é claro. E nós, tantas vezes, deliberadamente, dizemos, não vou para a igreja. Ou então chegamos atrasados. Queridos, nós precisamos estar bem atentos a isso. Você, quando vai no cinema, você chega 20 minutos atrasado, você diz, não, já começou o filme, eu não vou assistir o filme. Que você quer pegar o quê? Do início, né? O que é mais importante, um filme ou o culto ao Senhor? E tem gente que ainda tem, me perdoe, o cinismo de dizer, não, mas eu perco só o louvor. É só o louvor que eu vou perder. E você não tem que louvar a Deus? Você que não tem que orar ao Senhor? Por mais que a pregação seja o ponto alto do culto, do momento em que a Bíblia é aberta e é dito, assim diz o Senhor, nos chamando a adorá-lo, o culto começou. Nós não podemos nos ausentar do culto a Deus. Nós não podemos chegar atrasados no culto a Deus. E é sobre isso que é o livro do profeta Ageu. O culto ao Senhor é o centro da nossa vida. Você tem que passar a semana toda no desejo e na expectativa do dia do Senhor. Na hora que você vai dizer como é bom e agradável estar junto com os meus irmãos, como nós lemos hoje no nosso culto, em que você vai dizer quão maravilhosa é a palavra do Senhor, quão deleitosa é a lei do Senhor, como eu tenho prazer nessa lei. Mas parece que o culto não é o centro da nossa vida. Nós pensamos em tudo e o culto ao Senhor fica deixado de lado. E é o que acontece aqui. Sejam francos. Quantas pessoas que ao mudarem de cidade, a primeira pergunta delas é, aonde que eu vou cultuar ao Senhor com a minha família? As pessoas não estão nem aí. O salário é bom? Vai dar certo lá? A casa é boa? Esse não é o ponto, queridos. Mas, primeira coisa, aonde eu estarei? A minha família será alimentada, na verdade. Eu posso ouvir a voz do Senhor, me juntar com o povo de Deus, porque o culto ao Senhor é a prioridade da nossa vida. E foi justamente o que aconteceu com esse povo. Começaram felizes. Geralmente crente é assim. A gente começa alguma coisa animado, vamos lá. Mas aí, rapaz, deu errado. Vamos parar um pouquinho. 15 anos parados. Aí agora, então, levanta-se um rei que diz, pode reconstruir, vão lá. Aí o povo diz, agora quem não quer mais sou eu. Fica todo mundo parado de braço cruzado. E Ageu é levantado para dizer, não desanimem com a adoração ao Senhor, porque adorar a Deus é o centro da nossa vida. Você sabe o que você vai fazer pela eternidade? Você sabe o que é? É adorar a Deus. E se você não tem prazer no dia do Senhor, não tem prazer na adoração ao Senhor, o céu vai ser enfadonho para você. E deixa eu lhe dizer, Deus não vai querer ninguém desagradado no céu. O problema é que a segunda opção é bem pior. Não vai ter ninguém entediado no céu. Mas só vai ter aqueles que amam o culto ao Senhor. Amam a adoração. Amam ver os crentes. E é por isso que o profeta Ageu é levantado. Para dizer ao povo dos seus dias e para dizer para nós, ânimo, povo de Deus. Não esmoreçam. Amem a adoração. Trabalhem para o Senhor, para que a glória de Deus continue sendo revelada. Nós devemos lembrar, queridos, que no deserto, o templo ficava justamente no meio do arraial de Israel, justamente para ensinar uma coisa para aquelas 12 tribos. O centro da vida do povo de Deus é o culto. O centro da sua vida não é o trabalho. O centro da sua vida está para além do seu dinheiro. O centro da sua vida não está na construção da sua casa. O centro da sua vida é o culto ao Senhor. Isso mostra o quanto que a mensagem do profeta Ageu é importante para os nossos dias, pois precisamos lembrar constantemente do ensino da palavra de Deus. Deus é o centro. A adoração é o centro da nossa existência. Bem,
Chegamos ao terceiro ponto da nossa exposição. Qual é a estrutura desse livro? Bem, uma observação que eu quero fazer ao falar da estrutura é que é interessante perceber que quando nós lemos o livro do profeta Ageu, vemos que todas as profecias pronunciadas por ele se deram no mesmo ano. Se você chegar no capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10, você vai ver a mesma expressão. No segundo ano do rei Dario. Então, sempre no segundo ano do rei Dario. O que percebemos é que o ministério profético de Ageu durou apenas 4 meses. Imagine, estranho, né? Imagine que Deus dissesse assim para mim, Bruno, você vai ser pastor por 4 meses, tá? Só, tá bom, depois você sai de cena. Isso seria estranho, né? Mas foi o que aconteceu com esse homem. Durante 4 meses, esse homem foi um instrumento de Deus. E tudo aconteceu nesse livro, nesse período. 4 meses na história do povo de Deus. E nós vemos como que Deus muda a história desse povo. Como que Deus pode pegar um homem desconhecido e usar ele poderosamente por 4 meses. E quando nós lemos todo o livro, percebemos que a estrutura dele é composta por 4 palavras ou 4 profecias do Senhor por meio do profeta Ageu. Todos com o mesmo marcador. Veio a palavra do Senhor. 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 Isso mostra claramente que o que Ageu está fazendo aqui é falando da parte de Deus. Ageu, ele não age como um moralista, como alguém que fala da parte dele, mas ele é um profeta de Deus, alguém falando da parte de Deus. E na primeira palavra, na primeira profecia, o Senhor chama o seu povo a reconstruir o templo. É o que veremos na nossa próxima exposição no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, os versículos 1 a 15. A segunda palavra, que está lá no capítulo 2, os versículos 1 a 9, vemos que o Senhor trata sobre a glória da segunda casa, o segundo templo, aquele que foi feito depois da destruição dos babilônicos. A terceira palavra está lá no capítulo 2, versículos 10 a 19, fala sobre a inversão da sorte de Israel por causa da edificação do templo. Como que o fato deles terem reconstruído o templo muda completamente a vida deles. E a quarta e última palavra, que é o que parece foi no mesmo dia, vai lá no capítulo 2, versículos 20 a 23, que é uma promessa relativa a Zorobabel, líder civil do povo de Deus. E vejam, um dos ascendentes de Cristo. Quem é esse Zorobabel mencionado aqui? É alguém que aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Conseguem perceber como a Bíblia está toda bem costurada? Essa quarta palavra, irmãos, nos leva inevitavelmente para a nossa quarta e última pergunta da nossa pregação de hoje. Como que a profecia de Ageu aponta para a pessoa e obra de Cristo? É importante respondermos essa pergunta, porque o Senhor Jesus diz lá no Antigo Testamento, diz no Novo Testamento, que o Antigo Testamento é testemunha dele. Lá em João 5,39, ele fala isso, que os profetas, os salmos e a lei falam sobre ele. E Pedro, um dos apóstolos, diz que todos os profetas testemunham sobre ele. É o que ele fala lá em Atos 10, 43. Então, como que esse livro de Ageu testemunha sobre a pessoa de Cristo? Nós podemos afirmar, queridos, que 2 temas principais são o centro da profecia do profeta Ageu. Primeiro, a reconstrução do templo. E segundo, o restabelecimento do reinado de Davi, ou da linhagem messiânica de Davi, do ungido de Deus. A reconstrução do templo era muito importante porque simbolizava a presença de Deus no meio deles. O templo também era um tipo daquele que viria e habitaria entre nós. Lembram-se que João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 14 até o 18, ele diz que o verbo se fez gente e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Então por que aquele templo tinha que ser reconstruído? Será que é porque tinha que matar bicho? Não, não era por causa disso. É porque aquele templo apontava para aquele que era maior do que o templo. Aquele em que não apenas tinha uma arca manifestando a presença de Deus, mas aquele que era o próprio Deus, o próprio Emanuel, o Deus entre nós. E enquanto aquele homem em que habitou toda a plenitude de Deus não chegava no nosso meio, aquele templo tinha um papel importante para dizer, sabe o quê? Deus habita no meio do seu povo e ele pessoalmente vem nos visitar.
A glória dele vem pessoalmente para ver o seu povo. E então, queridos, a ênfase de Ageu está sobre a continuidade dessas duas grandes promessas centrais do pacto: a presença contínua de Deus no meio do seu povo e a vinda certa do mediador messiânico, do descendente de Davi, no meio do seu povo. A reconstrução do templo era pré-requisito para o advento do Messias. Ageu deixou isso implícito lá no capítulo 2, versículos 6 e 9, que nós iremos ver nas nossas exposições. O templo era um símbolo da continuidade entre presente e passado também. Jesus disse que o seu corpo era o templo. Lembram-se aquele episódio que Jesus está com seus apóstolos? E os apóstolos, maravilhados com aquele templo de Herodes, dizem: Senhor, vê que maravilhosa construção, vê que pedras belas, que coisa maravilhosa. E todo mundo diz que aquele templo era lindíssimo, queridos. E Jesus diz: eis que esse templo será destruído, mas em 3 dias eu vou reerguê-lo. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse templo vai deixar de existir, porque não faz mais sentido nenhum ele existir. Porque o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar onde habita plenamente a presença de Deus, não é em pedras, não é em uma arca, mas no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse templo, queridos, ele foi destruído. Lembram-se disso? Lá no ano 70, por meio do general Tito Vespasiano, que entra lá em Jerusalém e derruba aquele templo. E desde o ano 70 da nossa era, não tem mais templo. Sabe o que tem hoje, onde tinha esse templo que Ageu reconstruiu e que Salomão construiu? Tem uma mesquita. Uma mesquita islâmica sobre aquele lugar. E eu não tenho dúvida que o Senhor quer comunicar alguma coisa. Não é mais ali que se encontra a presença de Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas aonde o seu povo se reúne, ali é o templo de Deus. Cristo disse: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E o texto diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Além disso, a reconstrução do templo, no tempo de Ageu, era um preparo necessário para tudo isso. Porém, em Cristo Jesus, não há mais necessidade disso. Mas, certamente, o templo em si não é o fator central da profecia de Ageu. O tema central da profecia do livro do profeta Ageu é basicamente um: o Messias, o descendente de Davi, o descendente de Zorobabel, ele vai chegar. Então aqui esse livro, vocês se lembram do livro de Ruth, que termina dizendo da história do avô de Davi? Está dizendo: o Messias está chegando. E esse livro termina do mesmo jeito: o Messias está chegando. Preparem-se. Eu creio que só com essas informações prévias sobre o livro do profeta Ageu, já podemos tirar algumas lições para nós, das quais eu quero ver 4 aplicações dessa manhã. Primeira coisa, queridos. Irmãos, nós devemos ser gratos a Deus, por Ele, em sua providência, sempre levantar profetas fiéis a Ele, que nos admoestam a viver uma vida que o agrada. Nesse texto, vemos a bondade de Deus em levantar um profeta. Um profeta não é nada mais do que um pregador. E ele faz isso no meio do seu povo em um período de crise. E veja se o maior presente que Deus dá para o seu povo não são pregadores. Veja, lembram-se dos dias de Noé? O maior presente que tinha para aquele povo era o próprio Noé, pregador de justiça. Nos seus dias, Neemias, um pregador, também foi levantado. Ageu, Malaquias, por que não falar Martinho Lutero, João Calvino, profetas de Deus. Profetas não no sentido deles pré-anunciarem eventos futuros, mas no sentido deles abrirem a lei do Senhor e dizer: eis que diz o Senhor. Você quer saber qual é o maior presente que Deus dá para o seu povo? Não é um templo bonito, não é riqueza, não é prosperidade. A maior riqueza que Deus dá ao seu povo é um pregador, é um profeta, para dizer: eis que diz o Senhor. Eu estranhava
quando eu cheguei lá no seminário de Recife. E o seminário de Recife é carinhosamente chamado de a boa casa de profetas. Eu nunca entendi, achava exagero isso. Depois eu pude entender que o profeta não é aquele apenas que diz coisas futuras, mas é aquele que consegue ler a sociedade, ler o seu contexto e dizer, assim diz a lei do Senhor. E como alguém com a autoridade de Deus, ele é levantado para proclamar o evangelho da graça e do arrependimento. Queridos, o levantar de um profeta mostra que Deus não desiste do seu povo. O povo muitas vezes despreza e ele dificulta a vida dos profetas, mas Deus continua mandando esses servos dele para demonstrar ao seu povo para voltar para ele. O nosso coração também deve ter gratidão, porque nós, povo da nova aliança, podemos ouvir a voz do supremo profeta por meio das Escrituras. Deixe-me dizer, você que está aqui nessa manhã, está em uma condição mais privilegiada do que o povo que viveu nos dias do profeta Ageu. Talvez você diga, pastor, bom, era nos dias do profeta Ageu. Não era? Alguém que você sabia que foi levantado por Deus, né? Estava ali aquele profeta, mas não. Você está numa condição de maior privilégio do que as pessoas que estavam no período do profeta Ageu. Por quê? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje, Cristo continua falando ao seu povo, não por meio de sombras, não por meio de tipos, mas claramente, de uma maneira muito patente, falando a respeito do seu Filho. Falando que o Messias veio, o descendente de Zorobabel prometido veio, o descendente de Davi prometido veio, e nós podemos ouvir a respeito das palavras dele, da vida dele, da santidade dele, e que ele foi ferido por mim e você, e que ele irá voltar uma segunda vez. Por isso, sem dúvidas, o maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ouvi-lo por meio das Escrituras. E que fique claro que hoje não temos profetas tais como Ageu, como havia no período dos dias da igreja primitiva. Mas sempre que alguém prega com fidelidade as Sagradas Escrituras, nós recebemos a palavra de Deus. Falamos que quem prega com fidelidade as Escrituras está profetizando. Os profetas pregavam mensagens revelatórias, mas hoje nós pregamos mensagens expositivas. Essa verdade aponta para o compromisso que temos como servos de Deus, de nos deixar de molestar e nos corrigir pela palavra do Senhor. E queridos, infelizmente, hoje, até mesmo quando um pastor, ou um presbítero, ou um servo de Deus abre a Bíblia e admoesta o povo de Deus, as pessoas dizem o seguinte, essa é a sua opinião, pastor. Mesmo sendo ele fiel às Escrituras. Lembram-se que os profetas foram apedrejados, rejeitados? Ainda hoje. É possível que algumas pessoas não me apedrejem porque tem medo das consequências, porque vai pegar mal. Mas ainda hoje, Deus fala por meio das pregações. E é justamente diante dessa realidade que nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus com toda atenção. Com o nosso coração. E quão comumente vemos as pessoas ouvindo uma pregação como se estivesse assistindo um jogo de futebol. Como se estivesse ouvindo um discurso de um político. Como se aquilo não fizesse sentido nenhum para mim. É um homem com a ladainha dele, falando besteira. E os profetas eram vistos assim também. Um homem que fala e que não cala a boca. Mas nós devemos saber, queridos, que Deus continua falando com o seu povo. E ele não levanta homens como o profeta Ageu hoje. Ele levanta pastores, pregadores, conforme a sua multiforme graça, para que, por meio da vida desses homens, a Bíblia seja aberta, possamos ouvir, assim diz o Senhor, e que você não escute o pregador que está falando, mas que você escute a palavra de Deus que está sendo proferida. Ouvir com temor e tremor, parece que perdemos isso. Não conseguimos ouvir a pregação da palavra de Deus e tremer diante dela. Sentir vergonha dos nossos pecados.
nos humilhar da presença de Deus. Quando nós lembramos nos dias de Jonathan Edwards, ele pregando de pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas choravam, urravam com medo do inferno. E hoje ninguém tem medo disso mais. Ninguém tem medo mais do juízo de Deus. Ninguém tem medo da presença de Deus que está aqui nessa manhã. Eu escuto a pregação de qualquer jeito, cultuo de qualquer jeito, eu chego de qualquer jeito. Mas deixe-me falar que o Deus da glória, o mesmo Deus que se revelou nos dias do profeta Ageu, o Deus que entrou no templo de Salomão, o Deus que entrou no tabernáculo feito por Moisés, esse mesmo Deus se faz presente no nosso meio. E nós trememos diante desse Deus. Ele requer de nós a santidade, a seriedade no culto. E é por isso que nós chegamos aqui. Senhor, o centro da minha vida é o teu culto. E eu tremo na tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Me perdoa pela minha indolência. Me perdoa porque eu trato a pregação e trato o culto como se fosse qualquer coisa. O Senhor nos chama a ouvir a palavra deles. E é por isso que, naturalmente, eu tenho que falar para você, meu irmão. Ore. Ore pelo seu pastor. Para que, ao pregar a palavra do Senhor, ele não leve a própria palavra dele. Às vezes, nós queremos agir como sommelier de sermão. É como se todos aqui, em alguma medida, fossem professores de pregação no seminário. E estão aqui para avaliar o sermão do pastor. Não que vocês não tenham que ser como os crentes de Bereia. Examinar se o que está sendo falado está na Escritura. Sim, somos chamados a ser assim. Mas antes de tudo, nós somos chamados a ser edificados na palavra do Senhor. Deixe que o exame, quem faz é o presbitério. É quem é capacitado para isso, é o sermão de prova. Por isso, meu irmão, não ouse sair de casa para ir para um culto, sem dobrar os seus joelhos e dizer: Deus usa o meu pastor nessa noite. Que eu não escute ele falando, mas que eu escute o Senhor falando. Ore pelos seminários. Meus queridos, vocês não têm noção da crise que a nossa denominação enfrenta com pastores que são formados de qualquer jeito e por interesses diversos são impostas as mãos sobre eles, eles se tornam pastores. Seminários onde o que se ensina é liberalismo. A Bíblia não é a palavra de Deus. Vocês não sabem a condição terrível que a nossa denominação pode entrar. Vai chegar o dia do Senhor em que você vai buscar ouvir uma pregação da palavra de Deus e vai ser difícil porque não vai ter. Eu me lembro, queridos, de um irmão que chegou aqui na nossa igreja, uma irmã que chegou aqui na nossa igreja. E no dia em que fomos conversar como conselho com essa irmã com o olho todo marejado, ela disse: eu não sabia que na minha cidade eu podia ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu não tinha chegado ainda num lugar em que eu pudesse conhecer a vontade de Deus de uma maneira bem clara. Isso não é para me vangloriar, irmãos. Isso é a misericórdia de Deus conosco, com a nossa igreja, com a minha vida. E é por isso que eu quero chamar vocês. Orem pelo pastor de vocês. Para que ao abrir da minha boca, eu não fale a minha opinião, mas que eu seja um arauto do Senhor, que eu fale em nome de outro, que eu fale em nome de Cristo. E ore pelos seminários da nossa igreja. O liberalismo está mais perto do que a gente imagina. O liberalismo teológico está mais perto do que imaginamos. Homens que abrem a Bíblia e não têm mais temor nenhum por aquilo que diz a Sagrada Escritura. Meus queridos, a minha segunda aplicação é que as oscilações no poder não devem nos fazer esmorecer de viver de tal forma que Deus seja a nossa prioridade. Aqui vimos como que a alternância do governador da Pérsia era sinônimo de bonança ou dificuldade para o povo de Deus. Quando o governo se mostrou favorável, o povo de Deus estava empenhado na vida com ele. Mas quando era desfavorável, eles só se preocupavam com seus próprios interesses. E até hoje é assim. Em alguns períodos políticos, parece que Deus está aliviando a mão sobre a igreja. Mas em outros, parece que Ele está pesando a mão sobre nós. Mas o fato é que, seja no dia ruim ou no dia bom, os crentes são chamados sempre a obedecerem mais a Deus do que aos homens. O ano que se inicia, já estamos encerrando 2025. E o ano de 26 é um período de eleições. Nós não sabemos
a lisura desse processo, nós não sabemos quem irá ganhar esse processo, mas sabemos de uma coisa de uma maneira bem clara. Aquele que assumirá o governo da nossa nação, ou ele terá uma atitude condescendente com o povo de Deus, com adoração ao Senhor, ou ele irá afrontar o culto ao Senhor. Mas uma coisa que nós como crentes somos chamados é sermos fiéis, Senhor, ao Senhor até a morte. Os governos podem até perseguir a igreja de alguma forma. Não foi isso que Nero fez? Não foi isso que os imperadores romanos fizeram? Mas nós devemos lembrar, queridos, que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja. Nenhum governante que sobe a rampa de Brasília teve poder destrutivo tal como Nero e os imperadores romanos. E nem eles conseguiram subjugar a igreja de Cristo. Assim como Cristo está vivo, o cabeça da igreja, a igreja, o corpo de Cristo, nunca irá morrer. Porque se morrermos com ele, nós ressuscitamos com ele. E a igreja, ela é imortal, porque ela vive para todo sempre com seu cabeça, com seu rei, o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, iremos passar por lutas aqui. Mas não seja bobo. Qual é a relação desse político com a igreja de Cristo? E veja de verdade, não vote com estômago. Não vote orientado por homens ímpios, mas vote orientado por aquilo que a palavra de Deus diz. A minha terceira aplicação é que nós devemos tomar cuidado com um dos pecados mais sérios que podem ter na vida dos crentes: a apatia espiritual. Deixe-me repetir. Nós devemos tomar cuidado com um dos pecados mais sérios que um crente pode ter: a apatia espiritual. Veja, Ageu aqui não faz uma lista de pecados graves do povo. Se você pegar e ler a epístola de Paulo aos Coríntios e ler o livro do profeta Ageu, meu irmão, Corinto era muito pior do que os dias do profeta Ageu. Aqui, Ageu não fala de idolatria, não fala de moralidade sexual, fala só de desleixo para com a reconstrução do templo, simbolizando então a apatia espiritual desse povo. Eles não falavam que não iria reconstruir o templo. Eles não chegaram e disseram assim: ah, não vou construir o templo agora, não. Eles disseram: ah, não, deixa para depois a gente faz. Eles não falaram que não era importante reconstruir o templo. Eles só falavam que não iriam fazer isso agora. A apatia espiritual deles. E é assim muitas vezes. Nós dizemos o seguinte: a igreja é importante, ler a Bíblia é importante, mas tem uma coisa mais importante do que isso, que é o meu trabalho, que é a minha faculdade, que é o meu casamento. E deixa eu lhe dizer, você sempre vai encontrar alguma coisa justificável para botar de prioridade na frente da igreja e na adoração ao Senhor. Isso nos mostra, irmãos, o perigo quando estamos nessa condição. Talvez você pense: eu não estou roubando ninguém, pastor. Não estou matando, não estou adulterando, não estou tendo relação íntima fora do meu casamento, eu dou o dízimo, venho na igreja, eu estou bem. Mas tantas vezes, a simples frieza e indiferença espiritual já se constitui um sério pecado contra o Senhor. O pior doente é aquele que não tem a percepção da gravidade da sua doença. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo uma vida tão tranquila e nós não sabemos que tem um câncer crescendo dentro da gente. É uma doença silenciosa, mas maligna ao mesmo tempo. E assim é a apatia espiritual. A apatia espiritual dos crentes é como um câncer, porque a apatia ela só cresce, ela só tira o ânimo da sua vida, só tira a firmeza na presença de Deus, e quando você menos perceber, você está completamente tomado pelo pecado na sua vida e afastado de Deus. Por isso, é possível que você esteja nessa manhã vivendo assim. Lê a Bíblia quando dá, vai na igreja quando dá, chega cedo se der, tal como era nos dias do profeta Ageu. E Deus te chama nessa manhã, por meio da palavra dele, a não ter a igreja como prioridade. Não é sobre isso, mas ter ele como prioridade. Quando Deus for a prioridade da sua vida,
naturalmente a igreja vai ser prioridade na sua vida. Não deixe de ter Deus como centro da sua existência. E comece na sua devocional diária, lendo a Bíblia diariamente, orando diariamente. Não deixe de estar junto com o povo de Deus, porque é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E é aqui, não na sua casa, tá? É aqui que diz a palavra de Deus, que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Você pode dizer, pastor, mas quando estou em casa é que a bênção de Deus vem. Não é isso que a Bíblia diz. Você pode cultuar em casa. Mas o que a Bíblia diz, no salmo que lemos na abertura do nosso culto, é que é na igreja que Deus ordena a sua bênção e a união desse povo para sempre. A minha quarta e última aplicação é que, como crentes, nós somos chamados a viver por fé e não naquilo que vemos. O livro do profeta Ageu aponta para o fato de que o povo não devia ter o coração motivado por aquilo que vê, mas nas promessas do Senhor. Eles olhavam ali para a sua realidade e eles não viam nenhuma mudança aparente, mas estavam sendo chamados para o Senhor, pelo Senhor, para confiarem na palavra dele. Vejam, esse livro encontramos profecias tais como, capítulo 1, versículo 13. Eu estou convosco, diz o Senhor. E aqui a gente está falando de um povo que vivia em pobreza. A gente está falando de um povo que vivia subjugado pelos persas. E Deus diz, mesmo sem templo, eu estou convosco, diz o Senhor. Ou, como por exemplo, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte, a glória dessa última casa será maior do que da primeira. Quando? Eles choraram quando viram o templo, porque o templo era pequeno, o templo era tacanho, e Deus está dizendo, vocês estão vendo essa casa pequena? Ela vai ser maior, e a glória dela vai ser maior do que essa casa. E meus queridos, há uma glória na nova aliança, há uma glória na casa em que estamos adorando ao Senhor, mas há uma glória ainda maior na casa que nós não vemos. A glória da última casa, da casa onde o povo de Deus habita, será maior do que a do rei Salomão. Será maior do que a dos dias de Herodes. Porque ela é fundada no Rei glorioso, naquele que purificou cada um dos seus servos. Não há, por exemplo, capítulo 2, versículo 19, veja o que ele fala, não há semente no celeiro, mas desde esse dia vos abençoarei. Eu não estou vendo nenhuma semente no celeiro, mas Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês. E eu vivo por fé. Ele fala também no capítulo 2, versículo 23, que Zorobabel, um dos ascendentes de Cristo, seria feito um anel de selar. Todas essas profecias apontam para o fato de que o nosso coração não deve ser tomado pela angústia com a situação em que estamos, da situação que estamos vendo, mas pela esperança que temos nas promessas do Senhor. Olhamos para Cristo, aquele que é o anel de selar prometido a Zorobabel. E nós, de maneira mais gloriosa do que aquele templo que estava sendo reconstruído, nós somos descritos como pedras vivas. Lembram-se? Havia aquele templo onde manifestou a presença de Deus. Mas na plenitude dos tempos, aquela sombra se tornou realidade. Cristo Jesus, onde habita a plenitude de Deus, o Deus que tabernaculou entre nós, nos fez um só com Ele. E Pedro descreve a condição dos crentes como pedras vivas desse edifício que Cristo está construindo. E é por isso que eu posso dizer que a glória da última casa, a glória da última igreja, será maior do que qualquer outra que você possa imaginar na sua vida. A descrição da Nova Jerusalém, lembra-se do livro do Apocalipse? Aquele é o último templo, aquela é a última casa. É por isso que nós cantamos que nós estamos voltando para o lar, porque naquela casa gloriosa só habitarão remidos no Senhor, e onde o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu um só sacrifício de uma vez por todas, nos conduzirá. Como diz o Salmo 24, as portas irão se abrir para que o Rei da Glória entre. E toda a sua comitiva haverá de entrar naquela construção maravilhosa. E a glória da casa de Deus será maior do que nunca. Toda a honra e toda a glória
ao Senhor Deus que levantou o profeta Ageu. Ao Senhor Deus que levantou o maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo, e que ainda hoje levanta os seus profetas para dizer: olhem para Cristo, olhem para Cristo. Então, nele, nós encontraremos o ânimo que precisamos. Nele encontraremos o desejo e o fervor que nós tanto precisamos. Porque Cristo morreu por nós. Nós podemos crer no amanhã e podemos sorrir de alegria, porque o nosso Redentor é vivo. A nossa esperança é viva. Que o Senhor nos abençoe, queridos. E que durante os nossos passos no livro do profeta Ageu, que Deus aqueça a nossa alma. Que Ele nos anime para tomarmos a vida com Deus como uma grande prioridade na nossa existência.